Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Lucas Assunção. Hoje, como sempre, o tema tá imperdível. Nós vamos falar sobre depressão. É falta de Deus? O que você acha? Como vocês podem observar, nós estamos aqui num cenário diferente, com o pastor Calaça, que é um convidado especial nosso. Pastor, já fica a oportunidade agora no início para o senhor se apresentar, para o pessoal que está nos assistindo te conhecer. Muito bem, Lucas, é um prazer imenso estar aqui com você, para junto nós estarmos contribuindo com esse tema muito relevante. Você que está nos assistindo, sinta-se bem. Eu sou natural do Maranhão, Lucas. Maranhão, hein? Opa, manda um abraço pro pessoal do Maranhão, pastor. Olá, meus amigos maranhenses, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Tamo junto? Então, Lucas, eu tenho uma formação em teologia, também tenho uma formação na área do ensino religioso, uma pós-graduação, melhor dizer. E também eu tenho uma pós-graduação na área da psicologia cognitiva comportamental. Você que gosta de psicologia, continua com a gente, porque nós vamos falar sobre depressão. Eu quero até que te perguntar aqui, pastor, vamos perguntar para o pessoal que está assistindo a gente. Na opinião de vocês, coloca aí nos comentários abaixo. Depressão é a falta de Deus? É falta de fé? Nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Então continua com a gente. Então, muito bem. Você vai aí colocando aí, será que depressão é falta de fé? Será que depressão é não buscar Deus? Será que ter depressão é pecado? Então, te liga aí, coloca aí nos comentários e daqui a pouquinho nós iremos retornar. Você que ainda não é inscrito no canal Lucas Assunção, aproveita a oportunidade para se inscrever, curtir, compartilhar. E não esqueça de ativar os sininhos para todas as notificações. E só lembrando, Lucas, semanalmente vamos estar aí postando aí vídeos de psicologia, que vai ser muito relativo para você. Então, se liga aí nas postagens do Lucas aí. E pastor, nós podemos até abrir a oportunidade para as pessoas que estão acompanhando ali. Talvez você tenha algum tema relacionado à psicologia, com a Bíblia, ou algum outro tema. Comenta nos comentários aí que a gente vai estudar o seu tema e quem sabe num próximo vídeo pode ser o seu tema, beleza? Então, pastor, eu já quero começar aqui com a primeira pergunta, que é a pergunta principal para esse assunto. O que é depressão, pastor? Fala aí para nós. Muito bem, Lucas, uma boa pergunta. É um tema muito abrangente, é um tema muito amplo. E a depressão, primeiramente, ela é uma doença. Igualmente, uma doença que nós podemos desencadear ao longo da vida. Então, só para você ver, Lucas, que a depressão, ela tem afetado mais de 300 milhões de pessoas. E a depressão está sendo uma doença mais incapacitante do mundo. E muitos dizem que a depressão é a doença do século. E isso mesmo, é confirmado. A depressão, ela está maltratando, Lucas, ela está paralisando, está prejudicando ou trazendo prejuízos em várias áreas da vida, tanto a física, tanto mental, psíquico e também a espiritual. Está afetando diversas classes de pessoas. A depressão, ela não escolhe classe social. A depressão, ela não escolhe se você é moreno, é branco, enfim. Todas as pessoas têm probabilidade de ter depressão. Então a depressão está matando milhões e milhões de pessoas. Pastor, já que o senhor resumiu aqui muito bem sobre a depressão, o que é depressão, fala pra gente os sintomas dela. Muito bem, Lucas, já estava aí esquecendo, até porque a depressão, ela é um tema muito amplo, como eu falei agora há pouco. Então, a depressão, ela afeta todo o ser humano de maneira integral. E ali nós temos várias dimensões, né? A física, a mental, a espiritual. A depressão, ela afeta o nosso humor. Ou seja, nós temos ali uma tristeza além do necessário. Nós temos uma ansiedade além do normal. Nós temos uma irritabilidade. Então, pessoas que têm depressão, elas têm uma redução de prazer, uma redução de interesse. Outra coisa,
a depressão também ela afeta os nossos pensamentos. Ou seja, nós temos uma pessoa que tem depressão, ela tem uma autocrítica, ou seja, ela começa a não acreditar em si mesmo e começa a se desvalorizar. Outro detalhe, ela tem também um sentimento de culpa. Constantemente, ela começa também a ter uma desesperança, ou seja, ela acredita que não tem mais jeito, nada vai dar certo para ela. Então, outra coisa, Lucas, ela também tem uma falta de concentração. Então, Lucas, ela não mantém um foco naquilo que ela está vivenciando. Então, outra coisa, ela tem um raciocínio lento. Pessoas que têm depressão. Então, nós temos aqui a esfera que é o humor. Ela afeta o humor, ela afeta os pensamentos, ela afeta, Lucas. Eu até coloquei aqui no papel para nós aproveitar todos os detalhes, os mínimos detalhes. Ela também afeta a nossa área física, que é a redução de energia. A pessoa que tem depressão, ela perde a energia, ela não sente vontade de fazer as atividades domésticas, as atividades escolares, ela não sente vontade de ir para o emprego, ela não sente vontade até de ir para a igreja. Então, outro detalhe, ela tem uma fadiga, uma grande fadiga, ela tem algumas alterações, Lucas, no sono, no apetite, ela vai começar Ele nos revelou para que eu e você pudesse também entender e ver os dois lados da moeda. Agora nós chegamos na pergunta principal do vídeo de hoje. Então preste bem atenção. Pastor, é o seguinte: o cristão, ele é conhecido por aí como alguém que é feliz, alguém que sempre nos momentos de dificuldade sempre está feliz, nunca desanima. Até algumas pessoas pensam que o cristão é um super-homem, como se ele não passasse por problema, né? Mas assim, o cristão, ele pode sofrer depressão? A depressão é falta de Deus? Eu tenho certeza que essa pergunta é uma pergunta muito comentada por aí e tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso. Isso mesmo, Lucas, boa pergunta, e essa pergunta ela é muito mesmo comentada, como você falou. E para ser logo direto, a depressão ela não é falta de Deus. Então, isso me fez eu lembrar de uma pesquisa que
você falou de fiéis, de pessoas crentes, de pessoas que acreditam em Deus. Então, Lucas, me fez lembrar de uma pesquisa dizendo que o pastor tem de 2 a 3 vezes de chance para contrair a depressão do que a média da população. Então eu fiquei agora até com medo só de saber disso. Então ninguém está imune aos problemas, ninguém está imune a doenças aí psicossomáticas, ninguém está imune inclusive à doença da depressão, a depressão. Porque é o seguinte, como eu falei no primeiro vídeo, nós temos aí as 3 áreas da vida, as 3 dimensões, tanto o físico, o mental e o espiritual. Então, muitos fiéis, eles têm essa pergunta, essa dúvida, porque muitos fiéis estão passando por esse momento de depressão e eles sentem que estão o quê? Que esse momento é falta de Deus, é falta de alguma coisa, que não está buscando a Deus, que não está orando, a fé está fraca, que está em pecado, enfim. Então são esses pensamentos que começam a surgir, tanto para a pessoa que está passando por esse momento e tanto para a pessoa que está vivenciando, uma pessoa que está com diversos sintomas depressivos. A depressão, ela é uma doença, como eu falei na primeira pergunta que você fez, ela é uma doença como qualquer outra que nós podemos desencadear ao decorrer da vida. Então, a depressão, ela mexe com todo ser humano, ela controla a pessoa, ela muda a perspectiva que ela tem de si mesma, ela muda o modo de ver as outras pessoas. A depressão, ela muda o modo que a pessoa vê o mundo. Então, a depressão, ela é uma doença e não é falta de fé. É interessante que o cristão, Lucas, que o fiel, ou que a pessoa que acredita em Deus, ela adoece do rins, do pulmão, de doenças do fígado e também adoece do cérebro. O problema é que muitas denominações, muitos fiéis, eles aceitam tratar da cabeça para baixo. Tá tudo ok, tem que ser diagnosticado, tratado e curado. Quando tem uma alteração na cabeça, no cérebro, eles já começam o quê? A dizer que está em pecado, que é falta de Deus. Então, eu quero dizer para você que está nos assistindo que o cérebro, ele é um órgão. Ele é um órgão igualmente que nós temos dentro de nós. Um fígado, um estômago, o coração. Então, o cérebro, ele é um órgão vital de nossa vida. Então, ele tem substâncias químicas e essas substâncias, elas passam, Lucas, por algumas alterações que pode também ocasionar sintomas depressivos. Então, um exemplo, pessoas que têm muito estresse demasiadamente pode adquirir uma depressão, porque o corpo vai entrar em uma sobrecarga, o corpo é cheio de substâncias químicas que vai o quê? Ocasionar uma depressão. Vai ter muito cortisol, que é o hormônio do estresse, e vai ter muita adrenalina. Então, quando o corpo passa por essas alterações de substância, a pessoa pode ter depressão. Tanto é, pastor, que a gente vê os casos que você comentou anteriormente, de homens e mulheres na Bíblia que tiveram sintomas depressivos, embora na Bíblia não tenha a palavra depressão, né, pastor? Por exemplo, a gente pode citar Moisés. Ele foi envolvido com muita gente ali, ele tinha muitas responsabilidades e ele passou muito estresse. E então ele é uma pessoa comum como nós, sujeito a estressar. Moisés, que foi um grande líder da Bíblia, quanto mais nós hoje, não é, pastor? Seja crente ou não, a gente está sujeito a estresse, está sujeito a depressão, qualquer outro tipo de doença. Isso mesmo, Lucas. E você que está nos assistindo, você está de parabéns, porque está querendo aprender. Isso é bom. Então, esse assunto, ele sempre tem algo a melhorar. E eu quero dizer para você falou de Moisés. Então, não foi só Moisés que passou por esses momentos. Aqui eu tenho um texto na Bíblia que eu queria compartilhar com os nossos
amigos que estão nos assistindo, que está em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Ali tem tudo a ver com o nosso comportamento, que diz o seguinte: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, que algo interessante. Então, ninguém está isento de ter uma doença, ninguém está isento de ter uma diabetes, de nascer hipertenso, ninguém está isento de nascer também com probabilidade de depressão, de sintomas depressivos. Então, assim como homens de Deus, mulheres de Deus, que vivenciaram momentos bons, momentos ruins, eles também tiveram o quê? Os seus momentos de... Eles também tiveram seus momentos de crises emocionais, momentos de depressão. Aí nós podemos citar, como você falou, Moisés, Elias. A Bíblia diz que Elias, ele pediu até a morte. Então, isso mostra que Elias era um homem de Deus, estava na presença de Deus, orava a Deus, estava sempre liderando o povo de Deus, lutou para defender o povo de Deus. Então era um homem que tinha contato com Deus, um homem que não estava distante de Deus, mas isso não ausentou dele ter o que? Sintomas depressivos. Então, Lucas, só para nós entender, depressão não é falta de fé. Então, nós temos um cérebro, esse cérebro ele é um órgão e ele pode o que? Passar por alterações. Como eu falei, Lucas, nosso cérebro ele tem substâncias químicas, e essas substâncias químicas elas passam por alterações, e quando passam por isso, qualquer pessoa pode ter sintomas depressivos. Muito bem esclarecido aqui pelo pastor Calaça, nosso convidado aqui no canal Lucas Assunção. Mas para fechar aqui, pastor, tem uma última pergunta do vídeo de hoje, que é a pergunta assim: talvez alguém que esteja assistindo esteja lutando contra a depressão. Qual é a sua dica para quem tem depressão, pastor? Pra gente se depressão é falta de Deus, mas ficou bem claro no vídeo, né, pastor,
que não é nada disso. Depressão não é, nunca foi e nunca será falta de Deus. Todos nós estamos sujeitos. Nós vamos finalizando aqui mais um vídeo para o canal. Nós agradecemos por você ter ficado até o final. Em breve mais novidades e assuntos relacionados à Bíblia, psicologia. Então não esqueça de ativar o sininho para todas as notificações, dar a curtida, o like, compartilhar e fazer seu comentário interagindo com a gente. Então, até mais, né, pastor? Fica o espaço aí para você dar o último tchau pro pessoal. Meu abraço para vocês, que Deus abençoe ricamente tanto você como a sua família. Tamo junto, até no céu.